Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que alegria estarmos juntos, dando início a mais um programa Luz da Fé, chegando até você. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu coração. E hoje nós vamos refletir sobre o número 269 do Catecismo da Igreja Católica. Ainda estamos estudando sobre esse atributo de Deus, esse atributo divino que é a onipotência de Deus, Deus Todo-Poderoso. E o Catecismo, aqui no número 269, vai nos trazer algo muito interessante, afirmando que para Deus nada é impossível e que Ele dispõe à vontade de sua obra. Ele é o Senhor do Universo, cuja ordem estabeleceu, ordem esta que lhe permanece inteiramente submissa e disponível. E aí o Catecismo vai trazer algo muito importante. Ele vai afirmar que nosso Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos à vontade. Importante isso. Santo Agostinho tem um ensinamento que ele diz o seguinte, que ter fé é como que assinar uma folha em branco e dar a Deus essa folha em branco, para que Ele, nosso Senhor, nosso Deus, escreva nessa folha o que Ele quiser. Isso é ter fé. Dar essa folha em branco para Deus, né? Assina e entrega para Deus. E aí, essa folha, Deus escreve nela o que Ele bem entender. Somos chamados a viver da fé. Somos chamados a entender, a compreender que na minha e na tua história existe um escritor, divino escritor, Ele que escreve essa história. O Catecismo, ao afirmar que Ele é o Senhor da história, que Deus é aquele que governa os corações, Ele está dizendo exatamente isso, que a nossa história ela é regida pela providência de Deus, que a nossa história ela é conduzida por essa onipotência de Deus. Eu me lembro que certa vez, conversando lá em casa, né, com a minha filha, fiz essa pergunta para ela. Eu disse: Beatriz, qual é a primeira lembrança sua? Aquilo que você recorda desde criancinha. E ela foi contando e eu fui dando muita risada. E ela foi contando que ela se lembra de uma banheirinha que nós tínhamos comprado para ela, criancinha, né? Um aninho. E ela se lembra que ela gostava de tomar banho naquela banheira, porque a banheira era grande, parecia uma piscina, né? Eu lembro que essa banheira lá em casa, ela tinha até uma assim, era uma tampa, né, que cobria a banheira. E ela, quando a gente tirava a tampa, botava aquela água quentinha, ela fazia aquela bagunça naquela banheirinha e jogava água para tudo que é lado. E ela falou, veja, minha filha já era adolescente, ela fala: eu me lembro disso, pai, eu me lembro daquela banheirinha. Ela lembra também das vezes em que ela colocava a blusa dela quando criancinha, bebezinha andando, e ela tinha mania de pegar a blusinha e colocar assim por cima da cabeça, né? E ela fazia essas coisas, e ela se recorda disso. Fala: minha filha, você se lembra dessas coisas? Eu falo: meu Deus do céu, olha como é que é a memória, né? São detalhes. E ela falando aquilo, contando para mim, eu dando risada, aqueles fatos, né? Coisas do dia a dia, ordinário da vida, né? Eu fui me lembrando também. Veja, eu estou com 47 anos, eu fui me lembrando de coisas que eu tinha quando criança. Me lembro quando meu pai me levava, eu ainda menino, né, pequenininho, e meu pai me levava para o local de trabalho dele e eu não podia ficar ali. Ele trabalhava num lugar que tinha muito forno, fogão, local industrial, eu não podia ficar naquele lugar. E eu me recordo que meu pai me deixava ali na despensa e tinha um pote assim de queijadinha. Eu gostava, eu ficava ali comendo queijadinha, o dia inteiro comendo queijadinha. Gostava de queijadinha. Como eu gosto de uma queijadinha. Gente, se eu posso ver um bolo de queijadinha ou qualquer coisa que tenha queijadinha, eu gosto, entendeu? São coisas que nos remetem para a nossa infância, para a nossa história. Detalhes. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes a gente pensa na nossa história só em coisas traumáticas. Ah, porque eu perdi fulano, porque eu sofri um acidente, porque aconteceu essa desgraça na minha vida, porque isso que me aconteceu é muito traumático. Meu irmão, minha irmã, entenda, a nossa história, a nossa vida, ela não é feita só de momentos dolorosos, de momentos de sofrimento, de perda, de traumas. A nossa vida também ela é feita de momentos bons, de momentos felizes, de se lembrar
como eu me lembrei da queijadinha, como a minha filha se lembrou da banheirinha que ela tomava banho quando criança, coisas pequenas da nossa história. Essa história ela é regida por Deus. Essa história é conduzida por Deus. É Ele que governa os corações. Quero terminar contando para você um fato. Havia um fazendeiro que ele tinha um cavalo e ele tinha um carinho muito grande por esse animal. Certa vez esse cavalo acabou caindo dentro de um poço. Veio então os capatazes, ali, os homens que trabalham, e chegaram para ele e disseram assim: olha, o seu cavalo caiu lá no poço e não tem como ele sair. E aí o fazendeiro teve que tomar uma decisão muito dolorosa. Ele falou: olha, então vamos ter que sacrificar o animal. E ordenou que se jogasse terra ali no buraco onde estava o animal. E foram jogando, né? Os serventes foram jogando ali terra sobre o animal e o animal batia. Ele batia ali, né, o seu corpo, conforme iam jogando terra, ele ia batendo, se debatendo dentro daquele poço. E o que aconteceu? Eles foram percebendo que a terra ia caindo, de cima do cavalo ia caindo por baixo e o cavalo ia, em cima daquela terra, ia subindo. E os homens entenderam aquilo, o esforço do animal de entender: eu não vou ser enterrado, vocês não vão me enterrar. Estão jogando areia em mim, mas vocês não vão me enterrar. E o animal foi, até que o animal conseguiu sair de dentro daquele buraco. E o fazendeiro ficou muito feliz. Assim é a nossa história. Às vezes a gente pensa que a vida só joga sobre nossos problemas, traumas, dores, e a gente vai assumindo aquilo até sermos enterrados vivos. Não, meu irmão e minha irmã. Estou dizendo para você hoje, a sua vida também é feita de coisas boas. E se tem muito sofrimento hoje na sua vida, aprenda a pegar todo esse sofrimento e permitir que esse sofrimento não te enterre, mas usa ele como trampolim, como base para você sair desse buraco onde talvez hoje você se encontra. Entenda, isso que o Catecismo nos traz é uma notícia maravilhosa. Ele é o Senhor da história, é Ele quem governa os corações e os acontecimentos conforme a sua vontade. A minha vida, a tua vida é conduzida pelo Senhor nosso Deus. Fica com essa boa notícia hoje e não deixa que os traumas, as dores enterrem você. Lembre-se, tem muita coisa boa na sua história. Aprenda a louvar a Deus e bendizer a Deus por cada uma delas. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço.